Boa noite, igreja. Boa noite. Que bom estarmos aqui novamente. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. O Salmo 103. Livro de Salmo, capítulo 103. Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. Hoje temos aqui um número reduzido, irmãos, mas, para a glória de Deus, o Senhor está aqui para receber o seu louvor, sua adoração, e é o que importa. Estamos aqui com a palavra de Deus para falar aos nossos corações. Então, quem achou, vamos ler juntamente comigo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, para te agradecer, para te louvar, para te pedir perdão, para ouvir tua palavra e para estar, meu Deus, com todos esses momentos, um culto agradável a Ti, Pai. Um culto segundo os Teus preceitos, de acordo com os Teus mandamentos, de acordo com os princípios bíblicos, Pai. Estamos aqui de coração sincero, de coração aberto, Pai, para oferecer a Ti todo o nosso ser, o mais profundo da nossa alma, Senhor, em adoração a Ti. Que o Senhor também fale aos nossos corações, Senhor, para que possamos, assim, ter instruções para viver para a Tua glória, Pai. Viver piedosamente, em santidade, em obediência a Ti e em alegria. Pois o Teu desejo é que vivamos alegres na Tua presença e não tristes. O Senhor possa atuar, Senhor, nessa noite, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Senhor é misericordioso e compassivo. Assim começa esse versículo 8. E esse é o motivo de estarmos aqui. Se você chegou até aqui hoje com um certo nível de saúde que te proporcionou essa chegada, essa capacidade de me ouvir, por mais que não seja uma voz tão suave e agradável de se ouvir, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. A voz de Deus é manifesta através dessas escrituras. E quanta misericórdia existe em Deus te permitir viver para contemplar as maravilhas que existem e que serão pregadas nessa noite. Quanta misericórdia o Senhor também permite em que você tenha capacidade de hoje louvar a Ele, de cantar cânticos com alegria, com devoção a esse Pai que é tão bondoso e misericordioso. Ele é longânimo e assaz benigno. Longanimidade, meus irmãos, quando alguém é longânimo, é porque, em outras palavras, ele suporta e ele espera com paciência o seu arrependimento, muitas vezes. Quando ele é longânimo, ele olha o seu erro e ele não age imediatamente para te punir. Na verdade, ele providenciou o seu próprio filho como aquele que seria punido no seu lugar. É isso que ele fez. De antemão, o Senhor preveu todas as coisas e determinou que o seu filho morresse em nosso lugar. Por isso, tantas e tantas vezes erramos, mentimos, fazemos coisas condenáveis diante da Bíblia e diante de Deus, mas o Senhor tem suportado com longanimidade e feito a justiça em seu próprio Filho, para que nós fôssemos poupados. Isso, meus irmãos, é justiça ao mesmo tempo e longanimidade, e benignidade, e misericórdia. Amém, que igreja? É dessa forma que gostaria de começar esse culto. Gostaria de convidar a irmã Rabi para se posicionar aqui, para que possamos
louvar. Quem estava aqui conosco pela manhã, nós apresentamos a Raabe e o Tom. O Tom é o nosso seminarista, Raabe, sua esposa. Ele estará aqui servindo conosco ao segundo domingo e ao quarto domingo. É isso? E a Raabe nos ajudando com o louvor. Queria pedir para o Tom colocar aqui o nosso primeiro slide do louvor e que a igreja ficasse de pé, que possamos cantar juntos. Você faz o primeiro, o segundo. Pausa, depois a gente vai. Chuva de bênçãos teremos pelas promessas de Deus. Temos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, e do Senhor nos virão. Os pecadores rendidos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor. Dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu.
sentar, irmãos. Nós vamos ler agora lá na carta de 1 João. 1 João, no capítulo 4. Queridos, a carta de 1 João fica lá no finalzinho da Bíblia. Não é o Evangelho de João, é a carta de João. 1 João, capítulo 4. Nós leremos o verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Antes de expor um pouco desse texto, gostaria de que nós curvássemos nossas cabeças e confessássemos os nossos pecados ao Senhor. Que você peça perdão a Deus por aquelas coisas que você acha que precisa pedir perdão. E peça também por aquelas que você peca e às vezes não percebe que pecou, mas que também precisam ser perdoados. Em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo. E logo em seguida estarei orando. Pai, nós te oramos pedindo perdão, Senhor. Pedindo perdão pelos nossos pecados. Pecados, meu Deus, que uns são frequentes, outros nem tanto. E que nós possamos ter um crescimento, meu Deus, em santidade e em obediência, Senhor. Nós não nos alegramos no pecado, Pai. Nós nos entristecemos pelas falhas que são recorrentes. Nós precisamos da Tua misericórdia, meu Deus, nessa noite, para que o Senhor nos aceite em Tua presença. Precisamos, meu Deus, do Teu perdão todos os dias. Por isso, olha, Senhor, com misericórdia para nós, com o Teu grande amor, com graça, meu Pai. Porque em Cristo nós confiamos que alcançamos o Teu perdão. Em Cristo nós confiamos que temos os Teus braços abertos, meu Deus, para nos acolher. Por isso nós recorremos a Ti, meu Deus, entregando as nossas falhas para que sejam perdoadas, sabendo, meu Deus, que Cristo foi aquele que foi punido em nosso lugar, por causa deles. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no verso 10, ele dá uma fórmula do que se trata o amor de Deus. De como se manifestou da forma mais extraordinária possível. De uma forma que nenhum ser humano seria capaz. Nem mesmo por um amigo, ou de repente uma mãe por um filho. Mas um Deus Todo-Poderoso entregar o seu próprio Filho unigênito por pessoas, digamos assim, desconhecidas, por pessoas que não o conheciam, que ainda iriam o conhecer e permaneceriam com muitas falhas, por pessoas que, apesar de conhecerem o Evangelho e os mandamentos de Deus, permanecem pecando. Porque você peca, eu peco, muitas vezes, no decorrer dos dias, e ainda assim o Senhor continua mantendo a sua graça, o seu poder, o seu sangue
sobre nós, nos lavando, nos amando, nos reerguendo, nos dando a alegria da salvação. E nisto, meus irmãos, consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele não só te perdoa, mas Ele te dá alegria e esperança para uma nova vida, uma vida sem pecado, uma vida de prosperidade plena, uma vida de alegria plena, sem mais tristeza, sem choro, sem ignorâncias, sem incertezas, sem dúvidas, uma vida plena. Ele te oferta porque Cristo pagou, porque Cristo comprou ali na cruz com o sangue dele. Por isso nós o louvamos, e eu gostaria de convidar a irmã Rabi novamente, para que possamos louvar esse Deus em espírito e em verdade. Enquanto nós louvamos, irmãos, podem ficar de pé, igreja. Enquanto louvamos, que nós possamos lembrar dessa misericórdia de Cristo, do amor dele, e louvar em espírito e em verdade aquele que tem nos sustentado, mantido e ordenado todas as coisas. Amém?
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de engrandecer o teu nome e declarar que nós viemos somente para te adorar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ó Pai. Que nós possamos ter realmente esse prazer de adorar ao Senhor, não só na igreja, mas adorar o Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Que possamos se lembrar disso e adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos. Vou chamar o irmão Tom aqui à frente. Queridos, recebemos esse casal, essa família, com muita alegria. O pastor William, conosco, tem nos enviado pessoas abençoadas, pessoas determinadas para nos ajudar com as crianças. Queria que a irmã Isabel também ficasse de pé. A irmã Isabel também esteve aqui pela manhã, está agora pela noite, nos ajudando com as crianças. E gostaria que vocês se sentissem acolhidos por nós, amém? Que possamos servir juntos, amém. Sempre na segundo domingo e quarto domingo, amém? Então as crianças podem ir. Passa aqui a palavra do irmão. Amém, irmãos? Boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos vocês. Amém. Que bênção, viu? É um privilégio para nós estar junto com vocês, conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu. Quem vai morar no céu, diga amém. 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 Nós vamos morar no céu juntos, para adorar sempre o nome do Senhor e continuar louvando o nome dele. Como o Victor já me apresentou, eu sou o Wellington, um seminarista. Nós estamos fazendo seminário juntos. Eu, minha esposa, a Isabela, nós fazemos parte da equipe do pastor William para auxiliá-lo, na administração e no pastoreio das igrejas que ele está sendo responsável agora. E é um prazer para nós estarmos aqui, louvando a Deus com os irmãos, trazendo a palavra do Senhor, para os nossos corações, com o intuito sempre de nos parecermos com Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu convido você nessa noite a se colocar em pé e nós vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Tito. Livro de Tito, nós vamos ler o capítulo 3, dos versículos de 4 a 7. Os irmãos podem se colocar em pé, por favor. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Então, no livro de Tito, capítulo 3, nós vamos ler aí dos versículos de 4 a 7. Os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Estou vendo uns aí folheando na Bíblia, não tem problema não, vamos lá que a gente espera. Tito fica perto de Filemão, Hebreus. Quem achar Hebreus é só voltar um pouquinho que está bem pertinho. Lá no Novo Testamento, vamos lá. Quem já conseguiu abrir, ajuda, o irmão está do lado, daí a gente consegue ler também mais rápido. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios,
Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Aí vem Filemon e Hebreus. É Tito. Tito, capítulo 3. Tá dando certo aí? Tá conseguindo? Dá uma força lá atrás. Como é que a Rabi tá indo aí dar uma força para vocês? Tito está quase no finalzinho da Bíblia, lá, já quase no finalmente. A gente leu agora há pouco em João, né? Vai voltando devagarzinho que você encontra Tito. Tito é um livro muito pequeno. Às vezes não consegue encontrar porque ele é muito pequeno. Ali, ó. E a gente esquece mesmo, né? Tito capítulo 3. Como a gente vai estar começando a caminhar com os irmãos na escola dominical, então na escola dominical é o momento em que nós temos de aprender tudo de novo, ou reaprender, né? Lembrar, né? Sobre os livros e tudo mais. Todo mundo achou? Vamos lá? Olha só, acompanha comigo aí o que diz a palavra do Senhor. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Feche seus olhos mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos nessa noite, e nesse momento é o momento mais importante do culto, onde nós vamos ouvir a tua voz. A sua palavra está sendo lida, vai ser exposta aqui agora, explicada. Que o teu Espírito Santo nessa noite fale aos nossos corações, habite no nosso meio, para a tua honra e para a tua glória. E que nós possamos aprender mais da tua palavra e aplicá-la em nossa vida e praticá-la. É o que nós pedimos no nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, é importante nós entendermos sobre o que nós estamos falando. Nós estamos vendo aí que a natureza ela está sendo destruída aos poucos. A gente vê nos noticiários queimada na Amazônia. A Amazônia ela é o pulmão do mundo, né? É ela quem traz o ar mais purificado. Ela tem a água ali que é bem tratada, que os outros países ficam tudo de olho grande, né? Olhando. E a gente vê que essa natureza que Deus criou, ela está sendo destruída aos poucos. A camada de ozônio já está com um buraco muito grande, trazendo calor e chuva além daquilo que precisa. Enfim, nós estamos vendo que tudo aquilo que Deus criou perfeitamente, o homem infelizmente tem destruído. E nós passamos aqui agora para a carta de Tito, e essa carta quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um dever na vida dele, ele tinha uma missão, que era plantar igrejas, que era evangelizar as pessoas. Só que ele era um só, e aonde ele passava, ele sempre chamava pessoas para estarem perto dele, sempre formava discípulos, criava igrejas, e as igrejas eram bem cheias de pessoas para a glória do Senhor Jesus. Só que, como eu disse, ele era uma pessoa só. Então ele designa Tito,
e era um jovem que estava ali caminhando junto com Paulo, e Paulo então dá esse dever para Tito: Tito, você vai para uma igreja numa ilha chamada Creta, e você vai administrar essa igreja, você vai pastorear essa igreja. Então Tito vai, e o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta para Tito, para incentivá-lo e ensiná-lo, para ele formar liderança dentro da igreja. E é importante nós lermos aí algumas situações importantes do livro de Tito, porque os cretenses, aqueles que moravam em Creta, eles eram conhecidos como um povo mentiroso. É tão ruim, né, a gente conhecer uma pessoa mentirosa. Você não consegue confiar nela. Você conversa com ela, você não sabe se é verdade, se é mentira, porque está envolto de mentira e é ruim. A gente não consegue ter um relacionamento bom. E esse povo era conhecido como um povo mentiroso, um povo violento. Tudo para eles era quebrar o pau já. Vamos ferver, já bati em todo mundo. Eles eram dessa forma. Então você imagina como Deus estava feliz em estar habitando no meio daquele povo, para a transformação daquele povo. E é importante nós entendermos também como o apóstolo Paulo organiza essa carta de Tito, tá? Se você puder acompanhar comigo, fica melhor para a gente poder entender juntos, tá? Então no capítulo 1, Paulo vai trazer as qualificações para a liderança e vai trazer também repreensão para os falsos mestres. Falsos mestres são aquelas pessoas que falam, mas não ensinam nada. Muitas vezes a intenção do coração é somente tirar dinheiro ou tirar proveito de nós. Então esses são falsos mestres. E Paulo também estava ensinando a Tito a formar uma liderança forte. E eram pessoas da igreja, assim como eu e você. Deus nos chamou do mundo em que nós vivíamos, talvez de um pecado tão horrendo que nós ainda não conhecíamos a Jesus, mas Ele nos chamou para primeiro fazer parte do corpo do Senhor e também para nos fortificar e fortalecer a igreja. Nós que estamos aqui reunidos hoje fazemos parte desse plano de Deus, fortalecer a nossa igreja. Então o apóstolo Paulo ensina isso para Tito. No capítulo 2, se você conseguir seguir comigo aí, Paulo vai trazer instruções para viver a fé no cotidiano. Paulo começa a dizer para os irmãos que eles precisavam viver a fé diariamente, não somente no domingo quando eles iam para a igreja, porque a fé em Jesus Cristo, ela precisa estar em ação desde o momento em que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, e durante o sono também. Nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus. Quantas vezes nós passamos por problemas, dificuldades e tantas coisas ruins que vêm? O que nos mantém unidos a Jesus é a nossa fé diária no Senhor. E como obter fé diária? Como colocar essa fé diariamente no Senhor em ação? É lendo a palavra dele, é orando, buscando a face do Senhor. O pastor William agora ele está colocando todos os dias pela manhã, não sei se você consegue acompanhar o grupo da igreja, mas todo dia pela manhã ele põe lá uma devocional. Já é um passo para que a gente tenha um momento com Deus, um momento de reflexão na palavra do Senhor logo pela manhã, antes mesmo de ir para o trabalho, ou quando nós já estamos na trajetória para chegar no serviço, ou aqueles que ficam em casa cuidando das coisas, ou trabalham em casa, também tem esse privilégio, essa oportunidade de se manter conectado com o Senhor. Então o apóstolo Paulo vai dizer isso. E no capítulo 3 também, o apóstolo Paulo vai trazer os deveres civis, os deveres nossos
como civilização, né? E a nova vida em Cristo. Paulo vai explicar sobre a submissão às autoridades, que nós devemos obedecer às autoridades, e ele também vai dizer sobre a transformação que o Evangelho de Jesus faz na nossa vida. Eu queria que você pensasse na sua história, que você pensasse na sua trajetória de vida, quem você era e quem você é hoje, quando você foi transformado por Jesus Cristo. Eu gostaria que você pensasse, porque Jesus ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas, e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós viemos à igreja domingo após domingo, sentamos aqui, ouvimos, vamos embora e nada acontece. Mas através do Evangelho que nós devemos viver, nós precisamos ser transformados pelo Senhor. E nós vamos ver aí que nos versículos de 4 a 7, nós lemos que Paulo fala de uma esperança para aqueles que se rendem a Jesus. Eu e você, nós já nos rendemos a Jesus um dia, porque Jesus olhou para nós, Jesus foi ao nosso encontro. Nós éramos ovelhas que estavam perdidas, nós éramos inimigos do Senhor, a Bíblia vai falar isso. E um dia Ele foi ao nosso encontro, e é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos falar sobre regeneração pelo Espírito, a esperança do crente. Eu e você que cremos no Senhor Jesus, nós somos regenerados todos os dias. Em primeiro lugar, eu quero ver com você como Deus se manifesta, ou como Deus se manifestou em nossas vidas. Acompanhe no capítulo 3, o versículo 4 e 5 comigo, onde Paulo vai escrever o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então Paulo ele vai usar algumas palavras-chave aqui para nos ensinar sobre o que sobre como Deus se manifestou. A gente muitas vezes ouve aí para fora, né, que Deus está se revelando, Deus tem algo para te falar nessa noite. Calma, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a manifestação de Deus. Deus, um ser tão grandioso e poderoso, divino, que habita nas alturas, se manifestou em nós. E em primeiro lugar eu quero ver com você que Ele se manifestou com benignidade. O Vitor falou uma coisa muito importante aqui no início do culto, sobre essa benignidade. Nós lemos isso no Salmo 103. Nós lemos isso. E benignidade significa que é a bondade de Deus ativa. Deus é benigno sempre. Ele não é um ser que tem maldade no seu coração como nós. Nós não conseguimos ter essa benignidade ativa, porque nós temos a maldade no nosso coração. Nós somos corrompidos. Mas Deus, Ele é benigno, Ele é bom, Ele é bondoso para conosco. Tanto que, se nós olharmos para nós mesmos, nós não éramos merecedores. Ou melhor, nós ainda não somos merecedores. Merecedores por alguém ter morrido por nós, entregado a sua vida em favor de uma pessoa tão pecaminosa como eu e você somos. Mas Deus entregou o seu Filho porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Segundo lugar, Paulo vai falar sobre o amor de Deus. Nós falamos sobre isso na escola dominical hoje mais cedo, e nós vimos que o amor de Deus ele é incondicional. O amor de Deus não tem tamanho, Ele não vê raça, não vê posição social, mas esse amor nos alcançou mesmo nós não merecendo. Porque nós somos pessoas pecaminosas. Essa maldade que habita dentro de nós, muitas vezes,
sai para fora. E o apóstolo Paulo vai falar também em outra carta que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz e ele faz de novo. E não é assim com a gente? Quantas vezes a gente tem a opção de não, eu não vou gritar, não vou xingar um palavrão, mas na hora que vê, pá, já saiu. Não é verdade? Às vezes tomar uma decisão, nossa, eu não posso tomar esse tipo de decisão. Na hora que a gente vê, pronto, já tomou a decisão e a decisão errada. Mesmo assim, Deus nos alcançou, Ele se manifestou com o seu amor. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque o amor de Deus nos alcançou. E isso é para a gente glorificar a Deus e agradecer a Ele todos os dias, porque o amor dele nos alcançou. Depois o apóstolo Paulo vai falar sobre misericórdia. E é importante nós entendermos o que significa a palavra misericórdia. Misericórdia significa todas as bênçãos de Deus derramadas sobre as nossas misérias. Nós somos pobres, cegos e nus, miseráveis. Nós vivemos em nossas misérias diariamente, mas Deus nos olhou com um olhar de misericórdia, e Ele faz maravilhas no nosso meio, nos abençoa, nos dá saúde, porque Ele opera em nossas misérias. Por isso Ele é misericordioso. Então Deus se manifestou dessa forma. Ele se manifestou com a sua bondade, com o seu amor que é incondicional, e com essa misericórdia que estende a mão para nós e nos tira da onde nós estamos errando, nos tira do lugar onde é errado para as nossas vidas. Irmãos, isso é um processo. Esse é um tempo em que nós devemos olhar para Cristo e nos posicionarmos, porque essa regeneração que o apóstolo Paulo está ensinando a Tito, para Tito ensinar a igreja, é essa obra maravilhosa do Espírito Santo em que eu e você devemos passar todos os dias. Porque regeneração nada mais é de que pegar uma coisa que está destruída e refazer, e trazer ao seu estado original, regenerar. E é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. E eu quero que você pense que aonde Deus precisa se manifestar em sua vida, em qual área do seu coração, da sua vida particular, Deus precisa se manifestar. Aonde na sua casa, na sua família, Deus precisa se manifestar. Qual área da sua vida você precisa deixar que Deus se manifeste? Esse é o momento de nós refletirmos na palavra de Deus, porque Deus, Ele pode se manifestar com bondade, amor, com misericórdia, mas nós precisamos abrir as portas do nosso coração e deixar que Ele habite dentro de nós. Se você está aqui nessa noite é porque Deus tem algo para a sua vida. Nós falamos sobre isso na escola dominical também, sobre a intencionalidade de Jesus, a intenção de Jesus. Para que você viesse para este culto hoje, tinha uma intenção no coração de Deus para a sua vida. E Deus deseja que você seja regenerado nessa noite, através do poder do Espírito Santo. Queridos, em segundo lugar, eu gostaria de meditar com você sobre o porquê nós necessitamos dessa regeneração. Qual é o estado em que nós estamos hoje que a gente precisa ser regenerados? Vamos ler isso na Bíblia? Olha só, acompanha comigo aí no versículo 3 e no versículo 5 de novo. Olha só. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor, então ele está falando sobre que Deus se manifestou, certo? No versículo 5 ele vai falar assim, ó:
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. No versículo 3, eu acho que eu li errado para vocês, né? Não tem problema, vamos lá. No versículo 3, Paulo vai começar a explicar isso para Tito. Olha só, versículo 3: pois nós também, outrora, antes, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Irmãos, aonde você se encaixa nisso? Aonde você se enquadra nisso? Porque Paulo ele vai falar, porque nós não somos mais. Aquilo que era, não é mais. Porque ele vai falar que nós passamos por esse lavar regenerador. Então aquilo que estava destruído, que nós vamos ver aqui, que é insensatos, pessoas doidas, que viviam na sua doidice, né? Nós éramos desobedientes, vivíamos contrário àquilo que Deus queria para as nossas vidas. Nós éramos também desgarrados, pessoas que não queriam ter ligação com o reino de Deus. Nós éramos assim. Mas agora, pelo lavar, nós estávamos destruídos. E agora, pelo lavar regenerador do Espírito, Paulo vai dizer: nós éramos. Queridos, isso é para trazer esperança para o meu coração e para o seu coração, para a nossa caminhada cristã juntos. Porque se nós nos ajudarmos uns aos outros a caminhar em fé, nós conseguiremos alcançar o alvo. E qual é este alvo? Primeiro, sermos parecidos com Jesus. E em segundo, nosso alvo final é ir morar com Ele nos céus. Nós precisamos ser lavados e regenerados todos os dias. Porque essas misérias que nós acabamos de ler aqui, que Deus ele é misericordioso para conosco, então nós acabamos de ver quais são as misérias da nossa vida. Desobedientes, desgarrados, nós éramos escravos das paixões e dos prazeres. Não é verdade, irmãos? Eu ainda, como eu disse pela manhã, nós vamos começar a caminhar juntos, e eu tenho desejo de te conhecer, de saber um pouco da sua história, e nós vamos descobrir entre nós algumas coisas que nós, como nós éramos. Talvez alguns de nós aqui sofriam com a bebida, talvez um outro tipo de vício, talvez nós vamos ver aí que era uma pessoa mentirosa, não sei. Mas Deus transformou o nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui. Mas em meio às nossas misérias, Paulo ele vai trazer uma esperança para o nosso coração. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, é por conta da bondade, da benignidade de Deus que nós somos lavados e regenerados. Esse lavar regenerador feito pelo Espírito Santo é a nossa esperança quando nos encontramos nessa carência. A Bíblia vai falar em Romanos 8:26 que vai explicar o porquê que o Espírito Santo ele precisa fazer essa ação de limpeza regeneradora. Porque em Romanos 8:26 vai falar assim que nós não sabemos orar como convém, irmãos. Quantas vezes nós estamos em casa e nós oramos. Nós viemos à igreja, dobramos os joelhos e oramos. Mas mesmo assim, o Espírito Santo ele intercede por nós, com gemidos que não conseguimos escrever. Nós não conseguimos mensurar isso, porque nós não sabemos orar.
Nós não conseguimos olhar para Jesus e depositar a nossa esperança nele. Mas o Espírito intercede por nós. E é por conta disso que nós estamos aqui. Porque Ele nos atraiu, foi Ele que nos chamou. Não fomos nós que pensamos assim: hoje eu vou na igreja. Tomou um banho, arrumou bem o cabelo, pôs a sua melhor roupa, passou um perfume, estou indo na igreja. Não! Tudo isso aconteceu porque o Espírito Santo nos chamou para a gente adorar a Deus juntos. E quantas pessoas lá fora não podem fazer isso? Quantas pessoas lá fora poderiam estar junto conosco hoje aqui e não estão porque ainda estão destruídos, ainda estão corrompidos pelo pecado e vivendo no pecado e em favor do pecado. Assim como eu e você um dia recebemos uma palavra do Senhor e fomos lavados por essa regeneração em nossa vida, nós precisamos também ser canal de bênção para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Deus aplica isso em nossas vidas porque nós necessitamos, nós somos carentes de Deus. Se você olhar ao seu redor, quantas vezes e quantos ídolos existem por aí. E eu não estou falando só de imagens, estou falando de ídolos. Talvez é o carro, um emprego. Não, ninguém toca no meu emprego. O meu emprego, nossa, eu preciso ir trabalhar, e a gente põe isso acima de Deus. Tudo que eu e você colocamos acima de Deus, nós estamos idolatrando. É por isso que Deus veio ao nosso encontro e enviou o Espírito Santo para nos trazer regeneração, para sermos parecidos com Ele. E em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, queridos, nós vamos ver qual é o objetivo da regeneração. Olha o versículo 7 comigo. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O apóstolo Paulo, ele está trazendo uma esperança para nós de que a vida que nós precisamos levar, ela não está só aqui, e ela não precisa estar focada só aqui. Nós precisamos olhar para a eternidade, e a eternidade com Cristo. Então eu quero ver com você aí que o primeiro objetivo que o apóstolo Paulo ele vai trazer sobre a regeneração, ele vai falar sobre salvação. Queridos, salvação tem muito mais ligação, tem mais a ver com relacionamento com Deus novamente, do que propriamente falar sobre um resgate. Porque a gente vê muito, quando aconteceu aquela coisa horrorosa que aconteceu nos Estados Unidos, das torres gêmeas que derrubaram e quebrou, foi uma desgraça, uma miséria tudo aquilo. Nós vimos que os bombeiros, os policiais, as pessoas estavam tentando salvar as pessoas daquilo que estava acontecendo. Jesus, ele veio mais com a intenção de nos ligarmos a Deus do que propriamente nos tirar do perigo que nós estávamos vivendo. Porque quem tem relacionamento com Deus consegue viver uma vida de santidade. Então Jesus, ele veio para trazer salvação para mim e para você. No jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, os dois se distanciaram de Deus. Havia um vão, havia um abismo entre Deus, o Criador, e a criação. Mas através de Jesus Cristo, nós temos agora livre acesso ao Pai novamente. Essa é a salvação que nós precisamos como objetivo da regeneração. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre justificação.
Nós lemos isso no versículo 7. E justificação significa um réu, como nós éramos, uma pessoa que está na cadeira ali perante o juiz para ser condenado por um crime cometido. E Jesus, como o justo advogado, ele vem para trazer a sua justiça para nós. É isso que significa justificação. Não porque eu e você merecemos alguma coisa, mas porque Jesus olhou para nós, foi ao nosso encontro e falou para o Pai assim: ó, eu morri por conta deles. Agora o Pai, quando olha de cima para baixo, ele não vê mais os nossos pecados, mas ele vê a cruz de Cristo sobre nossas vidas, se nós andarmos com Jesus. Por isso é tão importante nós andarmos lado a lado com Cristo em oração e leitura da palavra. Nós fomos justificados pela graça. Nós fomos alcançados com salvação por meio da fé e pela graça de Jesus Cristo. Graça é algo, um favor que a gente não merece. E também é a beleza de Cristo que se movimenta dentro de nós, no nosso coração. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre o terceiro objetivo, que é nos tornar herdeiros. Irmãos, um herdeiro, ele só consegue herdar algo se alguém morrer, certo? Não tem como eu dar uma herança para minha filha vivo ainda, porque pelo processo jurídico a pessoa precisa deixar uma escritura, precisa deixar uma herança, e quando a pessoa já não tem mais essa posse por conta da morte, ela então pode passar para outra pessoa. Quem morreu em nosso favor e nos garantiu uma herança de vida eterna? Jesus. Por conta do seu sacrifício para nos tornar homens e mulheres livres na presença de Deus, nós também nos tornamos herdeiros. E o apóstolo Paulo vai falar assim que são herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele está falando de esperança porque nós somos pessoas salvas em Jesus, mas nós não alcançamos a vida eterna ainda. Nós não estamos vivendo a vida eterna ainda, porque nós viveremos essa vida eterna num momento muito próximo. Eu espero que Jesus venha nos chamar rápido. É a minha maior vontade, é encontrar com o Senhor, viver com Ele. E assim tem que ser o nosso coração. Nós somos herdeiros. Nós recebemos de graça essa salvação em Cristo Jesus. Todas as ações de Deus são intencionais. Todos os objetivos de Jesus são intencionais para as nossas vidas. Primeiro, Ele nos salva. Depois, Ele nos justifica. E em terceiro lugar, Ele nos torna herdeiros. Esses são os objetivos da regeneração através do lavar do Espírito Santo. Queridos, Deus tanto nos amou que nos proporciona tudo, principalmente esse lavar regenerador. E é importante nós entendermos o quão nós precisamos disso, todos os dias. Quando nós acordarmos e abrirmos os nossos olhos e falar: Senhor, eu preciso de regeneração. Senhor, eu preciso me relacionar contigo. Essa deve ser a nossa oração. E eu tenho certeza que nós passaremos o dia, talvez por tribulação, um monte de problema para resolver, mas nós passaremos bem, porque nós fomos lavados e regenerados pelo Espírito Santo. Queridos, assim eu quero concluir dizendo que assim como a terra, a natureza está sendo destruída, nós um dia também fomos destruídos. Deus criou a humanidade perfeita, e por conta do pecado nós fomos destruídos
destruídos e ficamos longe de Deus. Mas através de Jesus Cristo, Ele enviou o Espírito Santo para lavar-nos da impureza do pecado, para limpar o nosso coração da impureza e das coisas imundas que o pecado colocava no nosso coração. E hoje nós estamos sendo regenerados com uma finalidade: nos parecer com Jesus e morar com Ele no céu. Amém, queridos? Eu convido você, no seu lugar, a fechar os seus olhos, e você vai dar uma resposta para o Senhor Jesus agora. Ele está propondo para nós uma regeneração e explicou para nós que Deus se manifestou. Explicou para nós também que nós necessitamos de regeneração. E explicou também sobre os objetivos dessa regeneração. Agora nós precisamos responder a Ele. Fala: Senhor, eu preciso ser regenerado. Que o Teu Espírito Santo me lave o meu coração, a minha vida, a minha alma, a minha língua, os meus pensamentos. Ore isso para Ele agora. Logo após esse momento de oração silenciosa, nós oraremos juntos para glorificar o nome do Senhor. Ó Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui quebrantados na Tua presença, porque nós entendemos que nós necessitamos do Senhor. Nós somos pessoas falhas que tropeçam e que caem novamente no pecado, no erro. Pai, mas nós entendemos hoje que nós necessitamos da Sua regeneração. Porque um dia o pecado destruiu o nosso relacionamento com o Senhor, mas hoje, Pai, nós necessitamos da Sua regeneração. Nos lava, que o Teu Espírito Santo nos encontre onde nós estamos hoje e onde nós estaremos daqui a pouco, indo para casa, na nossa semana que vai se iniciar. Pai, que o Teu Espírito Santo ande conosco, que Ele interceda por nós. Pai, que o Senhor nos perdoe do nosso pecado, nos perdoe das nossas transgressões, nos perdoe daquele pecado que é tão difícil nós abrirmos mão, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Pai, nós precisamos estar conectados com o Senhor. Nós precisamos, ó Deus, estar com os nossos olhos fixos na cruz do Senhor e passar por ela todos os dias, assim sendo regenerados pelo Teu Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para que o Senhor faça a Sua boa obra em nossas vidas, nos livra do mal, nos perdoa do nosso pecado e faça com que a gente esteja conectados com o Senhor Jesus, que nós possamos nos parecer com Ele nas nossas atitudes, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de tratar as pessoas, naquilo que nós olhamos, naquilo que nós tocamos, nas decisões que nós tomamos, que nós possamos ser parecidos com o Senhor Jesus. Fique conosco, Senhor, e nós pedimos para que o Senhor, o Teu Espírito Santo, nos lave com esse lavar regenerador e renovador que só o Teu Espírito pode nos proporcionar. Fique conosco e nos abençoe, Senhor. É o que nós pedimos, e em nome de Jesus Cristo nós já Te agradecemos, nós dizemos amém. Amém, queridos, que Deus abençoe. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês, partilhando da palavra de Deus, e eu passo agora a palavra para o Vitor. Igreja,
Acredito que domingo que vem teremos o pastor William presente conosco. Sim. Né? E eu acho que ali no salão das crianças a gente tem um biscoitinho, um refrigerante, quem quiser passar ali, cumprimentar uns aos outros, tá bom? Estamos liberados, desejo uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Amém. Domingo que vem é ele? Domingo que vem é o pastor William. Isso aí, ó. Esse aqui é passando pro próximo, Rapaz. esse aqui é bom.